Cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é bom o tempo todo, e o tempo todo Jesus é bom. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, e o nosso pastor Davi, a nossa pastora Elivan, pela confiança. Estou alegre em retornar aqui, gostamos, muito daqui, Monte Gordo, coisas maravilhosas. Estávamos ali lembrando, dos momentos aqui, no dia de João, lembrando do velhinho ali paparicando o nosso pastor Davi. Mas sem muita demora, irmão, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos. E quando nós vamos lendo, percorrendo a leitura, começamos a ver como todos, irmão, todos os irmãos, vai vendo que é ato do Espírito Santo, ele operando de forma tremenda e poderosa. Capítulo 1, vamos ler aqui do versículo 4 em diante. Obrigado, irmão. Todos abriram a estarmos acompanhando a leitura. Amém, irmãos? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, em algumas Bíblias tem que se haviam com eles, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? O 7. E disse-lhe: não vos pertence, algumas Bíblias dizem, não vos compete saber os tempos ou as estações, outras têm as épocas, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos para o 14. 14. Todos estes perseveravam unanemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Amém? Poder sentar. Estávamos ali no simpósio, conversando. Vamos embora na sexta-feira. Pastor Davi, aí vai de perto, vamos, que é pertinho. Não, mas vou me dar a honra, esse jeitão dele, maravilhoso, essa pessoa maravilhosa. Vou me dar a honra de levar esse casal para casa. Então vamos embora. E fomos conversando ali. E disse: quando é que vai lá? Eu disse: no dia que o Senhor me chamar. Quando foi no outro dia, estava nós três juntos, meu pastor Robson, nosso pastor Davi, e eu disse: pronto, está aí, meu pastor. Disse que ia pedir a meu pastor. Já está aí, o senhor mesmo já pede. O
Senhor mesmo, meu pastor Davi, já faz o pedido. E aí ficou para hoje, quinta-feira. E essa mensagem, ela já vem ao meu coração ardendo, já tem um tempo. Já ministrei ali na Braskem, onde nosso pastor sabe ali. Em outros lugares. E me chama muito a atenção nesse versículo, o 6º, que diz: aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Fizeram uma pergunta a Jesus. Algumas outras Bíblias vai dizer: os que estava com eles. Os que estava com eles perguntaram: Senhor, é agora, tempo é esse que restaurarás o reino a Israel? E esse reino que eles estavam perguntando seria restaurado naquele tempo, que o tempo aqui foi no momento em que o Senhor já estava a ser elevado aos céus, já tinha aparecido dentro de 40 dias 500 pessoas, os discípulos, no livro de João, no capítulo 20, e ali a promessa que Jesus mesmo tinha feito para ele no capítulo 14, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos, mas virá o outro mesmo, o Consolador. E no capítulo 20 o que ele prometeu, ele cumpre, juntando todos ali os 12, e assopra dizendo: receba o Espírito Santo, e seja misericordiosos. Então a promessa de Jesus ali, mas neste momento dos 40 dias ali, o Senhor ainda dando as últimas instruções a eles. Perceba que no capítulo que nós lemos acima, Jesus vai dizendo: olha, chegará o tempo que não é muito longe, logo, ou seja, tempo de 5 dias, 2 dias, 3 dias, ele não diz, mas tempos assim: sereis revestido de poder pelo Espírito Santo, que é a promessa do Pai. Não vai demorar. E era um tempo que o povo estava preso ao domínio de Roma. E o pensamento deles, a vontade deles era serem libertos de Roma. E quando ele pergunta restaurar o reino a Israel aqui, era se voltaria ao tempo de Davi, de Salomão, a eles terem um rei. Se voltaria agora, é agora. Só que o texto está dizendo que não foi os 12 que estava perguntando. Era o que estava com eles. No versículo 15, nós lemos que estava com eles quase, não era 120, quase 120 com eles reunidos ou juntos. Então você vai ver que o escritor já dá também aqui uma diferença, que quando fala dos 12 está dizendo que com os 12 eles estavam unânimes ou unidos. Já uma diferença, porque quem está unido, unânimes, está no mesmo foco, está em oração, no mesmo pensamento. Mas quem está reunido não está no mesmo pensamento nem sempre. Reunidos ou juntos. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando Jesus abre a boca e diz: alguém me tocou.
Pedrão, né? Que era o mais afoito, como dizemos, no nosso palavreado nordestino. A multidão se aperta, estava ali todos juntos, por isso que ele falou isso. Aí Jesus vai dizer, não, mas alguém me tocou, que de mim saiu de virtude, ou seja, alguém me tocou diferente. Então quer dizer que nem reunidos, não quer dizer que esteja unidos. Então por isso que aqui o escritor vai dando uma diferença entre os 12, Maria e as mulheres que estavam unânimes e eles que estavam juntos ou reunidos, mas que estava com eles. Dos 500 sobra junto com eles esses quase 120 irmãos. Estava com eles. Quando Jesus começa o seu ministério, vem o batismo, é cheio, pleno do Espírito Santo. Pleno é totalmente cheio, é levado ao deserto, sai do deserto, desce a Cafarnaum, cidade marítima. Quando chega lá, está lá André e Simão, chamado Pedro. E o texto vai dizer, e eles eram pescadores. E estava lavando as redes. Jesus vai passando e vai dizendo, ei, venha, não sereis mais pescadores de peixe, mas sim, mais forte, irmão, mas sim, isso aí, de almas. Foi para isso que ele chamou. O começo do ministério foi isso aí. Ele não disse mais nada a não ser: serás pescadores de almas, serás pescadores de vida, gerará vida, dará vida, e o Senhor vem trabalhando esses homens, discípulos, talmidins no original, quer dizer aluno, vem trabalhando eles. Trabalha daqui, trabalha dali, os homens passam na tempestade, Jesus olha para eles, homens de pouca fé, ainda não aprendeu, ainda não aprendeu, ainda não passou ainda direito pelo tratamento, vamos caminhando, meus filhos, vamos caminhando. Chega ali, irmão, vem os discípulos de João e começa a dizer: mestre, os fariseus jejuam, nós jejuamos, teus discípulos não jejuam, como é esse negócio? Ele disse: olha, o noivo ainda está com eles, calma, não tem como botar vinho novo em odre velho, vai romper, não tem como botar remendo novo em vestes velhas, vai romper. Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês é novo, é coisa nova. E esses que estavam com eles, estavam juntos, irmão. Lembra do capítulo 6 de João, quando estava ali a multidão e o Senhor dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo achou a palavra dura, achou que era, que palavra dura essa, não conseguiram entender. Ele disse: olha, se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo: ih, meu irmão, esse daí não dá certo não. E o texto vai dizer que eram discípulos. Mas aí Jesus vira para os 12 e pergunta: e vós, não vão não? Não foi esse negócio assim não, meu irmão. Vocês vão? Vocês vão? Não? E vós, não vão também não? Não vão não? Mas já estava ali o Pedrão, na caminhada, irmão. Quem sabe naquele momento ali,
como o próprio Pedro mesmo, em uma de suas cartas, vai escrever dizendo que o adversário das nossas almas está ao derredor, bramindo e rangindo os dentes a quem tragar. Quem sabe no pensamento dela ali já não veio uma voz dizendo: rapaz, tu largou as redes, largou tudo para ir atrás desse camarada, olha aí o que é que tu arrumou aí, ó. Mas Pedrão sabia em quem ele tinha crido, irmão. Você sabe em quem você tem crido? Ele sabia em quem ele tinha crido. Levante e diz: para quem? Ele não disse para onde. Até nisso o homem estava centrado já, tinha convicção. Ele não disse para onde, porque onde é lugar. Ele estava falando com uma pessoa. Para quem? Para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. E os que estavam com eles estavam junto aqui, irmão, caminhando. A multidão. E começa e continua a caminhada, irmão. Continua o aprendizado. Continua o aprendizado. Jesus ensinando. Quando eles vêm de lá para cá, irmão, tudo emocionadinhos, ou cheio da graça, cheio da unção, porque estava cheio de dons, botando a mão, os demônios estavam metendo o pé, dizendo: vige, menino, agora voltaram diferente. Não foi como antes não, que mandaram sair, mas nós, e eles não saíram. Agora veio diferente, foi mandando e saindo, não tem para onde correr não. Mas quando eles chegam de lá para cá, todo mundo alegre: mestre, 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 nós estamos pondo as mãos, os enfermos estão sendo curados. Jesus: calma, espera lá, calma aí. Não se alegre somente com essas coisas, mas que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Que o mesmo Jesus vai dizer: muitos vão chegar diante de mim dizendo: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não fui. Porque os dons é irrevogável. Quando ele dá, está dado, irmão. Ele não se arrepende. É por isso que tu vai ver o camarada aí fazendo e acontecendo, e quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele profetiza, quando ele revela, acontece. Mas só que naquele grande dia ele vai prestar conta. É desse jeito, irmão. Ele vai prestar conta. Não tem para onde correr, porque o próprio está dizendo: naquele grande dia, vós que comete a iniquidade. Que é iniquidade, pecado não confessado. Aquele negócio, aquele demônio, tem nada não. Não tem nada não. Não tem nada não. Tem nada a ver isso. Corre. 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 Estava com eles. Estava com eles. Diga para seu irmão: estava com eles. Estava com os 12. Estava caminhando ali com os 12. Jesus estava a todo momento ali, a glória. Irmão, Jesus está presente. Ele diz: onde há 2 ou 3 reunidos, eu estou presente em meu nome. Tu não está sentindo uma graça? Tu não está sentindo uma glória? Ele disse para Tomé: olha, Tomé, tu está crendo porque tu está pegando, mas muitos vão crer sem ver. Mas mesmo assim, a manifestação da glória com Jesus, o negócio era diferente. O povo estava sentindo, não tinha para onde correr, irmão. E caminhando com eles. Estava com eles, irmãos. Quando chega aqui nas últimas instruções, e havia essa diferença. Aqui, os 12, Maria, como já estavam cheios do Espírito Santo. Que Espírito Santo é este aqui, irmão? Que Jesus, ele sopra, que era a promessa do outro. É o mesmo
que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Há uma luta entre a carne e o Espírito. É o Espírito que lhe ajuda na regeneração. Ele não lhe regenera, ele lhe ajuda. É porque é você dando um passo, ele dando junto. É você dizendo, eu preciso de mudança, eu quero mudar. Aí ele diz, então tu dá o passo na mudança que eu dou junto. É dando o passo que eu dou junto. Não tem esse negócio, ele vai lhe impulsionar a dar o passo. Porque convencer, ele é quem convence do pecado, do juízo e da morte. Mas convencer, tanta gente convencida, irmão. Porque se eu mandar você subir em cima da cadeira, tu vai subir? Por quê? Porque você está convencido totalmente que a cadeira é para sentar, não é para ficar em pé. Mas às vezes você chega na minha casa, você sentar, você senta se você... Mas você sabe que é para sentar. E às vezes você está até cansado, mas você senta se você quiser. Quantas pessoas sabem que existe céu e inferno? Quantas pessoas sabem que o caminho é Jesus? Elas estão convencidas. Então quando Paulo vai dizer, há uma luta entre a carne, mas ele vai dizer, mas andai em... Ele está dizendo, ande. Ele não está dizendo que é você ficar parado. Ou seja, mude, mortifique sua carne. Mortifique sua carne, lute. Não tenho condições, tem, porque ele está dizendo, foi derramado, foi dado, está em você. Ele habita. Jesus fez questão de dizer, olha, ele habita em você, não é entre vós. Não é dizer, ele não disse ele habita entre vós, não, ele disse ele habita em você. Está para lhe ajuda a você se regenerar, ou seja, a você mudar, a eu mudar. Estavam aqui com eles, irmão, e estava com eles. Quando chega aqui, depois de tudo, já perto de ser elevado, Jesus dizendo, olha, fica aí, aguenta mais um pouquinho de tempo, porque a promessa do Pai vai se cumprir há poucos dias e não demora. Aí eles estão lá, os discípulos, Maria, estão unânimes, todo mundo junto, todo mundo ali ligadinho. O que é ligado na terra, ligado? Então não se desliga não, viu? Não se desliga não, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje não está para brincadeira, irmão. Então não se desliga não. Aquilo que tu recebeu lá não se pode. Vigia. Mas diga para mim também, irmão. Diga, evangelista Roberto, vigie. Abre a boca e diga, vigie. É necessário estarmos a tempo para tu não perder aquilo que tu recebeu. É para tu não perder aquilo que tu está recebendo nesta noite, na saída daquela porta. Porque eles estavam com eles. Estavam com eles. É depois que o pai diz, a promessa vai se cumprir, calma. Aí lá vem eles. Ô mestre, e aí, mestre? É agora? É agora que vai ser restaurado o reino a Israel? É agora? Ele não, a não ser que aqueles, né? Que a gente, que não é cara de pau. E aí, mestre? É agora, mestre? É que tem gente para todo tipo, né? É agora, mestre, que vai ser restaurado o reino a Israel? É agora que nós vamos ter um rei? O rei estava na frente dele. O rei na frente dele. O rei dos reis, irmão. Os homens não tinham aprendido ainda. O rei dos reis na frente dele. Estava na frente deles. Ele perguntando, é agora que vai ser restaurado o reino a Israel? É agora que vai trazer um rei, o rei na frente dele. Irmãos, eles estavam com eles. Quem pergunta não foi os apóstolos, não foi as mulheres que estavam unânimes,
que estavam ali ligadas, que estavam esperando na promessa, ligadinha na ordem em que Jesus diz, foram aqueles que estavam desligados. Trazendo para nós hoje, irmãos. Trazendo para nós hoje. Quem é que está com você? Anahas. Anaike. Anah. Namereka. Narara. Manara. Quem é que está com você, evangelista Roberto? Quem é que anda com você, evangelista Roberto? Quem é que está ao seu lado na rua? Quem é que está ao seu lado no trabalho? Quem é que está ao seu lado no mercado? Até mesmo dentro do reino da luz. Quem é que está com você? Lhe ajuda a prosseguir? Está com o mesmo pensamento que o seu? Ou está dizendo para você, não vai dar certo? Esse negócio não vai dar certo. Olha, essas notas que tu vai colocar nesse teclado não vai dar certo. Será que é isso? Olha, não é bem assim que a palavra está dizendo, não. É relativo. Há um ponto de vista. Quando a verdade, o verbo encarnado, deixou de ser absoluto. A verdade de Cristo é absoluta. Não tem outra verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Não tem outra, irmão. A verdade é a de Cristo. Não tem relativo, não tem ponto de vista. Ele disse, eu sou a verdade. Passou disso, é procedência maligna. Então, não precisa ficar inimigo. Vai saindo de fininho. Quer ver um negócio que tu nem mente? Nós precisamos de beber água, independente da sede. E o mais certo pela ciência é você não esperar ter sede, assim ou não é? Então se você está dizendo, meu filho, eu vou tomar uma aguinha ali, viu? Você não está mentindo não, porque você precisa tomar água mesmo, então eu vou tomar uma aguinha ali, viu meu amado? Viu meu querido? Vou tomar uma aguinha ali, porque a situação está dessa forma. Se a mensagem que Deus tem me dado, irmão, para mim, e quando eu comecei a orar em cima disso aqui, eu comecei a trazer em cima como ministrante. O Senhor disse, isso é um todo. Eu disse, Jesus, isso aqui está sendo todinho para mim. Eu preciso desse negócio. Tá atento com quem está do meu lado. Quem é que está do seu lado? Quem é que está do seu lado? Quem é que anda do seu lado? Ele está no mesmo foco? Será que quando o pastor toma uma decisão, ele está dizendo, olha, é assim mesmo, vamos embora? Ou ele está dizendo, não, está tudo errado? Se está dizendo que está tudo errado, meu filho, vai tomar um copo d'água. Meu amado, minha amada, vai tomar um copinho d'água e vai pegando a pista e vai saindo, porque negócio é sério. Porque estava aqui, aí o Senhor Jesus vai dizendo, olha, não diz respeito a vós. Na palavra hoje, que com Jesus não tinha negócio de muito arrudei não. Não diz respeito a vós. Não diz respeito a vós, irmão. A saber, os tempos, as estações e nem as épocas estabelecidas por Deus. Está querendo saber demais. Se está querendo, se anda nesse caminho a partir de hoje, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, estou para te ajudar.
eu estou querendo te ajudar. Se tu tem esse pensamento, Ele está dizendo, olha, eu estou querendo te ajudar. Mas isso é necessário você começar a entender daqui por diante, que é preciso começar a trilhar outro caminho. Porque A vai crescendo, B vai crescendo, não é crescendo em título não, viu, irmão? É crescendo em graça, é crescendo em intimidade, é crescendo em e eu vou ficando para trás, porque eu nunca vi. Se você já viu, me mostre e me diga o que é que ele está fazendo, que eu não sei. Porque eu nunca vi um crítico, ou aquele que quer saber das coisas que não pertencem a ele vivo. É só morto. E fulano cresce, as coisas vai fluindo, e ele vai só dizendo, dentro do coração, lá aquele pontinho, que nessa parede branca às vezes você não dá nem para ver, mas está lá. Fulano cresce, eu não cresço. Ciclano cresce, eu não cresço. Está perto dos homens de Deus. Ao escritor aos Hebreus vai dizer, há uma grande nuvem de testemunha. Mas essas testemunhas aqui, irmãos, eu lendo, relendo, estudando, muito tempo atrás, e discutindo esses assuntos com alguns outros homens de Deus, mas eu digo, rapaz, o texto não está dizendo muito que nós trazemos, não. Pode ler lá, irmão. As testemunhas é do capítulo anterior. De Abraão, fomos de Deus. De Moisés, fomos de Deus. De Jó, que fomos da fé. Está dizendo esse que nós hoje, ele está dizendo, Paulo dizendo, nós hoje também, vocês também hoje, tem também testemunha. Homens que têm testemunhos de vida. Testemunhos de vida. Testemunho de grandes exemplos de fé, porque você pode seguir, que você pode estar perto, que tem como lhe ajudar a ir crescendo também, ajudar a estar ali. Não, meu amado, é desse jeito, não, minha amada, é dessa forma. Sabe por quê, meu irmão? Para a gente encerrar a mensagem aqui, Jesus chamou para ser pescadores de... Aí ele vai dizendo, não pertence a vós. Se tu for chamado para uma vocação, fica nela. Quantas pessoas Deus chamou, muitos são chamados e poucos. E ele vai dizendo que tem duas portas, a estreita e a estreita conduz a vida eterna. A vida eterna. A larga, a perdição. A morte eterna. Só que no chamado desta massa na face da terra, para ser salvo, está no meio, eu e você, o escolhido. Quantos estão escolhidos? Vem caminhando. Aí vai dando ouvido a um, dando ouvido a outro. Aí vai saindo do meio da andada do escolhido. Quando pensa que não, já está no meio do chamado. E dizendo, não, eu estou todo no escolhido. E sem perceber, já está no meio do chamado. Já saiu da direção do caminho da porta estreita, já está, não tem nada não, porque estava dando ouvido a esses que estavam com ele. Esses já não estendia mais, já não estava entendendo. O pensamento dele ainda ficou atrasado no pensamento de restaurar reino, com o reino na frente dele, aonde Jesus disse, olha, a missão é gerar vida. Aí ele vai dizendo, olha, fica em Jerusalém, e tu vai ser revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, nas Judeias e até os confins da terra.